Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. O tema foi sugerido por mim mesmo, deixaram que eu pudesse escolher o tema e achei que o tema mais propício seria falar da doutrina espírita um pouquinho. Antes eu quero fazer um retrospecto para demonstrar que Deus sempre nos assistiu, mesmo nos tempos mais antigos, não faltou a assistência espiritual. Nós, no Egito Antigo, nós tínhamos aquelas escolas filosóficas, esotéricas. Essas escolas eram fechadas, e esses ensinamentos eram dirigidos só aos iniciados. Passado esse período, nós tivemos a figura maravilhosa de Sócrates. Aí o livro Universo e Vida tipifica Sócrates como uma das figuras mais evoluídas que já passou pelo planeta. E Sócrates foi o responsável pela filosofia que nós conhecemos hoje. Porque a filosofia naquela época era segregada a um pequeno grupo seleto de pessoas. E Sócrates passou a ensinar esses conhecimentos em praça pública. E por isso, obviamente, ele foi assassinado. Foi obrigado a tomar cicuta. E Sócrates, então, deixou os seus discípulos, Platão, e deixou também Antístenes, Arístipo, Epicuro, Pirrão, todas essas pessoas no período do século 5, 4 a.C. Qual é a importância disso? Essas pessoas foram precursores de um movimento chamado estoicismo. E esse movimento estoico tem uma fundamental importância para a humanidade. Era uma época de decadência, e então veio essa pleiade de espíritos que fundou esse movimento, inclusive na pessoa de Zenão de Sítio, no ano 326, ele funda o estoicismo, que é que tem por fundamento a virtude, a prática do bem. Mas a prática. Então esse estoicismo veio naquela sociedade em decadência e durou do início do século 4 a.C. até o século 3 depois do Cristo. E esse foi o terreno que foi preparado para a vinda do nosso Mestre Jesus. E Jesus veio. Todos nós sabemos da história do Cristo. E o Cristo, quando veio, informou que muita coisa ele poderia repassar para a gente, mas que ainda não estaríamos preparados naquela época. E ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. E assim veio o século IV, em Constantino oficializou a Igreja Católica, como nós conhecemos. Entramos nesse período da Idade Média, a Idade das Trevas, que é o período negro da sociedade, que vai até o século XIII. E aí nós tivemos guerras em nome de Deus. As guerras santas, as cruzadas, e enfim, a Santa Inquisição. Mas, como sempre, Deus presta o necessário assistência à humanidade. Pela governadoria do Cristo, nós tivemos esse período maravilhoso, que é o período do Renascimento, e eu tive a oportunidade de conhecer algumas obras. Que maravilha você presenciar a pintura de Michelangelo na Capela de Sistina, os quadros de Botticelli, todos esses grandiosos artistas, Leonardo da Vinci, Shakespeare, é da época do Renascimento. E aí já preparava a humanidade para uma nova fase. Veio então o Iluminismo no século XVIII. Temos as figuras expoentes de John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith. E temos na arte um presente que eu acho que a humanidade nunca vai esquecer. Quem é que não gosta de música clássica? Por que não se reproduz aqueles clássicos? Por que nós não temos mais um Mozart, um Beethoven, um Vivaldi, um Haydn, Bach,
Tchaikovsky, Mendelssohn, são tantos, num período clássico da humanidade. E então a humanidade estava pronta para receber à luz o Consolador prometido. Foi nesse contexto que em 1857 Kardec lança o Livro dos Espíritos, uma codificação perfeita da filosofia espírita, o livro que representa a filosofia espírita. Passado mais 3 anos e meio, ele publica o Livro dos Médiuns, a explicação científica desse contato deste mundo com o outro mundo, porque não bastava dizer que tinha espíritos ditando alguma coisa para ele, se ele não pudesse explicar como se dava esse procedimento. Então nós temos o Livro dos Médiuns. Passado mais 3 anos, vem a obra que eu considero a obra ímpar da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra fenomenal, fantástica, que representa a bondade, que representa o amor, que representa os ensinamentos de Jesus na sua íntegra, como realmente era, como Cristo queria que fosse os seus ensinamentos. E não como foi a matança em nome dele, muitas das vezes, por interpretação errônea dos seus ensinamentos. Teve também mais 2 obras, O Céu e o Inferno, e posteriormente tivemos a Gênese, uma obra maravilhosa de avanço científico que até hoje ainda muita coisa há por se descobrir. Pois bem, feito isso, eu gostaria de abrir agora um parêntese para falar do sofrimento. A doutrina espírita surgiu nesse contexto. E aí eu vou abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar do Livro dos Espíritos também tratar a questão do sofrimento, mas eu nem preciso recorrer ao Livro dos Espíritos, porque o Evangelho é de uma perfeição sem precedentes. Não foi por acaso que a espiritualidade colocou uma ordem no Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro capítulo é: não vim destruir a lei. O primeiro capítulo que vocês abrem lá o Evangelho é: não vim destruir a lei. Tá? E depois, por que esse capítulo? Meu reino não é deste mundo. Este capítulo é: não veio destruir a lei, ele quer explicar exatamente das revelações. O Cristo está colocado aí, e ele demonstra claramente a primeira, a segunda e a terceira revelação. Então a terceira revelação seria a doutrina espírita, onde o Cristo fala que enviaria o Consolador. E Cristo não veio então para revogar a lei, mas sim para complementá-la com a lei de amor. Os senhores devem ter estudado histórias, e a gente não precisa ir longe. É só dar uma estudada no Velho Testamento que a gente vai encontrar um Deus Yahvé, um Deus vingativo, um Deus que pune com morte, um Deus que castiga. E era preciso mudar essa mentalidade. E uma das grandes missões de Jesus foi mostrar: peraí, Deus é Pai. Se eu que sou, e inclusive coloca, olha, se nós que somos pais, amamos os nossos filhos, não conseguimos ser tão duros e tão rudes, por que Deus, princípio de toda bondade, de toda justiça, pensaria em punição? Pensaria nesse sentido? Então, na verdade, isso foi uma crença errônea sobre Deus que criamos. Então, pode ter certeza, Deus não pune ninguém. Não há a mínima intenção. O que podemos esperar de Deus é só bondade, é só justiça, amor. Se alguma coisa saiu errada, é porque nós plantamos de forma equivocada. E aí existe a lei de causa e efeito, uma lei que todos nós estamos sujeitos, sem privilégios. E aí, quando o sofrimento bate à nossa porta, muitos acham que Deus está punindo. De forma alguma. Está te dando oportunidade de resgate. Pois bem, e depois tem meu reino não é deste mundo. Adoro este capítulo. Só por causa de um tópico que tem nele, principalmente. O ponto de vista. Isso faz uma diferença
no ser humano que muda radicalmente. Eu digo uma coisa, se todos vocês aqui tiverem esse ponto de vista realmente que o Evangelho fala, vocês estão com 70% do processo evolutivo de vocês positivo. Qual é o ponto de vista? O ponto de vista de que existe a reencarnação. O ponto de vista da vida futura. Nós temos, então, dois tipos de pessoas. As pessoas que acreditam, que têm uma vida futura, e as que não acreditam. Porque a pessoa que não acredita na reencarnação, que não acredita que realmente é só uma passagem estar na Terra, essa pessoa vai sofrer demais. Então, qualquer sofrimento para ela é uma tragédia. Porque não há a mínima condição de admitir as injustiças sociais que nós presenciamos sem um ponto de vista. E aqui é onde situa a doutrina espírita como consoladora. E é aqui a base de toda a doutrina espírita, o nosso ponto de vista. E eu já fiz uma palestra aqui e perguntei, será que realmente somos espíritas? Quando perguntava para o próprio Chico, ele respondia, não, eu não sou espírita, eu sou um estudante. Imagina o Chico, né? Aquela grandiosidade. E eu falei da doutrina espírita, nem citei o Chico, que eu parei lá no Kardec quando me iniciou. Mas o outro espírito de envergadura sem precedente que deu sequência ao trabalho de Kardec foi o Chico. Com 400 obras editadas, cada uma, eu quero que alguém leia uma obra e me aponte um vício dentro das obras, um vício, um erro, dentro das obras do Chico. Puro amor. Né? É a sublimação do Evangelho de Jesus encarnado. Pois bem, então esse ponto de vista que está nesse capítulo 2, é interessante termos isso em mente constantemente, para que quando o sofrimento bater a nossa porta, a gente, peraí, qual é o meu ponto de vista? Eu realmente estou nessa vida como uma passagem ou essa vida é a última? Os senhores sabem que a teoria tradicional é que cada vez que nasce uma criança, cria-se um espírito nas religiões tradicionais. Tá? Aí a doutrina espírita vem, não. Esse espírito que nasceu aí, o que é que Jesus falou? O que é da carne, o que é da matéria, o que é do espírito, é do espírito. Quando ele entabulou aquele diálogo que Nicodemos. Ali está uma explicação clássica da reencarnação e que levaram para o outro lado como o batismo. Mas, na verdade, o que é da carne, o meu corpo nasceu da carne e ali vai morrer, vai putrefar, vai ao pó e à cinza, mas o meu espírito nasceu do espírito. Portanto, o ponto de vista é isso. Quando eu acabo de nascer, eu não estou vindo desta vida. E aí vem aquela pergunta que a parte filosófica da doutrina espírita, de onde eu vim, onde eu estou e para onde vou. 3 perguntinhas que faz parte do ponto de vista. E isso é o ponto de vista, sintetizando tudo. De onde eu vim, onde eu estou e para onde vou. Se estamos com essas respostas bem definidas dentro de nós, todos os sofrimentos que bater a nossa porta vai ser fácil de superá-los. Mas se nós não temos isso, o sofrimento vai fazer com que nós nos arrastemos pelos vales das sombras. Porque aí nós não acreditamos em Deus. Eu sempre digo isso quando vejo alguém sofrendo, falo, escuta, você acredita em Deus? Acredito, piamente. Principalmente quando a pessoa tem uma religião. Então tá bom, se você acredita em Deus, você sabe que Deus é soberana justiça, soberana bondade. Então, se está te acontecendo isso, é injustiça de Deus? Não, né? Bom, então, descubra a forma por que você está sofrendo. Bom, mas eu não vou antecipar, o capítulo do sofrimento não é esse. Aí tem o outro, há muitas moradas na casa de meu pai, o terceiro. Por que foi colocado muitas moradas na casa de meu pai? Para fortalecer os outros. Se tem muitas moradas na casa de meu pai, por que nós achamos que a terra é o único lugar do mundo? Nós já achamos o máximo. O ser humano acha que pode tudo. Principalmente quanto mais conhecimento ele tem. Quanto mais conhecimento no sentido de intelectualismo. Há uma diferença muito grande. Né? Inclusive, há 2 conceitos de inteligência. Né? Não estou falando daquele raciocínio intelectual, aquela rapidez aguda que nós chamamos de agudeza mental. Não. A inteligência é
quando nós praticamos um ato, nós sabemos para que está praticando aquele ato. Aonde ele vai nos levar. Isso chama-se inteligência. Pois bem, há muitas moradas na casa de meu pai, é um texto claro, tem muitas moradas. Sim, tem o nosso lar, tem a alvorada, tem tantas colônias, todos habitados, só porque não enxergamos essa matéria dessa forma, não significa que são habitados. Ainda bem que agora a ciência moderna já está provando que é perfeitamente possível um mundo paralelo ao nosso. E o outro é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, reforçando a questão do ponto de vista da reencarnação, de onde eu vim para onde eu vou. E agora vem o mais belo de todos eles. Bem-aventurados os aflitos, né? Que é o tema central da minha palestra. E como a doutrina ela é consoladora, nós precisamos então entender por que Jesus falou que era bem-aventurados os aflitos. A doutrina espírita nesse capítulo, ela traz o seguinte, que as causas do nosso sofrimento são de duas ordens. Ou você está sofrendo por um ato que de consequência desta vida, ou de outra vida. Então, qual é o procedimento que nós devemos fazer quando estivermos sofrendo? A primeira coisa é fazer essa autoanálise. Eu fiz alguma coisa para merecer isto? Ou não? Olha, se geralmente é quando a gente, nesta vida, você não deu razão para aquele sofrimento, com certeza deu na vida passada. E isso é o ponto de vista que nós estávamos citando lá atrás. Aí muda tudo. Vocês, quem teve a oportunidade de ver um e-mail que passou aí de neurociência sobre a gratidão, vocês viram que maravilha aquilo? Até sugiro, Humberto, que uma hora passe antes sobre a neurociência, pode colocar que vai sair na internet lá, neurociência e gratidão. A ciência comprovou recentemente que a felicidade pode ser exercitada através da gratidão. Por quê? Porque quando exercitamos a gratidão, você chega no final do dia, faz um balanço de tudo que você fez. Mas lembra as coisas positivas que você teve. Aquilo gera dentro de você o sentimento de gratidão. E por incrível que pareça, ela libera duas substânciazinhas no nosso organismo, a dopamina e a ocitocina. Essas duas substâncias são responsáveis pelo prazer, pela sensação, pela satisfação. Uma delas elimina o ódio, elimina o medo. Olha que maravilha, então quer dizer que eu posso ser feliz só treinando? Sim, ciência, gente. Ciências. Está aí. Só é infeliz quem quer. É por isso que Jesus falou, conheça a verdade vos libertará. Libertará nesse sentido. Significa que o meu organismo pode ser trabalhado a tal ponto que eu posso liberar a substância do prazer, da felicidade. Sim. Pelo sentimento da gratidão. Então, quando estiver sofrendo, é por isso que Jesus recomendava, vá visitar os hospitais, as prisões. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas em situações muito piores do que a sua. Aí, nesse momento, nessa circunstância, você vai falar, meu Deus, eu não tenho sofrimento. Não é assim? Você sabe o que significa isso? Gratidão. Aí a pessoa está lá com a maior dificuldade do mundo, mas aí ele esquece que ele tem esposa e tantos filhos, deveria estar grato. Ele está andando, ele tem olhos para ver, ele tem uma saúde perfeita, só porque perdeu o dinheiro, entra em desespero. Se ele exercitar naquele momento a gratidão, poxa, mas eu tenho saúde, eu tenho um corpo saudável, o que vai acontecer? Vai liberar ocitocina e dopamina. E vai melhorar o estado espiritual dele. Portanto, a questão do sofrimento é uma questão mental. Mente. Já os espíritos estão nos informando que o mundo é todo mental. E realmente faz sentido, porque primeiro pensa, sente, fala, age. Então onde é que está o problema? Nos pensamentos. Os nossos problemas estão todos na nossa
Casa mental. E a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, vem nos mostrar o caminho, como alimentar essa casa mental. Então, esse sofrimento que nós estamos sentindo hoje, ele tem duas origens. Pode ter uma origem dessas duas. Ou nesta vida, o curioso é que a maioria dos nossos sofrimentos são desta vida, a maioria. Esses sofrimentos kármicos são muito preponderantes. Às vezes, na maioria das vezes, já nascemos até com ele. O indivíduo vai, arruma uma moça, casa. Não escolhe. A primeira que aparece, ele vai ludibriado pela questão sexual e casa. Sofre para danar. Quem é o culpado do sofrimento toda a vida ou nessa? Nessa que não soube escolher, ué. Nessa. O indivíduo não estuda, passa a mocidade dele todinha na farra, na gandaia, no carnaval, naquela vida de Sodomia e Gomorra, quando chega lá para os 35 anos, eu não arrumo emprego, essa vida é minha, Deus me castigou. Quem é o culpado do sofrimento dele? Ele. Aqueles que estavam estudando, dedicando, trabalhando, estão numa situaçãozinha diferente. Pode até ter um conforto. Aqui até justifica a questão do conforto, até da riqueza, a questão do mérito. A doutrina espírita nunca colocou a riqueza como uma coisa ruim. Muito pelo contrário, uma prova dificílima de ser enfrentada. Não queira nascer rico e nem bonito. A beleza é outro terrível, né? Agora eu vou contar a história para vocês de Maria de Magdala. Aliás, penso que já posso contá-la. Vocês conhecem a história de Maria de Magdala? Maria Madalena? A figura mais emblemática da Bíblia. E até hoje eu fico encabulado como é que uma prostituta tomou tanta dimensão dentro da Bíblia naquela época ainda, hein? Porque ela era prostituta. Mais do que prostituta, ela era dona da casa do prostíbulo, né? Eu vou recomendar, fazer uma propaganda desse livro para a febre. Esse livro é o seguinte, Sexo e Consciência. É uma obra moderníssima do Divaldo a respeito de todos esses comportamentos sexuais que realmente hoje, segundo o Bezerra de Menezes, 70% do problema da humanidade está envolvido com relação a sexo. Então, antes eu tive o cuidado de perguntar se tinha, já esgotou. Então, vocês têm que chegar ali na febre, na livraria, e fazer um pedido para que ela possa, comprem que vale a pena. Aqui tem de tudo, tá? Da homossexualidade, dos casamentos. Ele abordou todos esses temas numa visão espírita muito boa. E é daqui que eu vou extrair a história de Maria de Magdala. Divaldo usou essa história em várias palestras. Eu espero não tomar muito tempo, porque a história é um pouquinho comprida, mas obviamente eu não vou detalhar essa história. Maria de Magdala, uma menina de 10, 11 anos ainda com os pais, costumava visitar constantemente na festa da Páscoa, Jerusalém, e sempre ouvia naquelas pregações, nessas festas, tinha o pessoal falando do Messias, o rei que nos virá, nos libertará. E aí falava numa linguagem poética muito bonita de Jesus. E aos 12 anos, ela teve os pais foram assassinados e ela ficou sem os pais. Ela foi vendida como escrava. Então, aos 12 anos, essa menina já começou a sentir a humilhação na pele. Quando ela fez 15 anos, órfã, e vagueando pela cidade, ela já estava se transformando numa mulher, já tinha corpo de mulher. E que corpo? Ela tinha olhos, que eram 2 pedacinhos dos céus, os cabelos da cor de mel, até a cintura. Era uma formosura em beleza de mulher. E nesse momento de muita dificuldade, viver na rua, apareceu um rapaz com a lábia toda doce, a levou a uma paixão. Quando ela percebeu, cega por essa paixão, ela já estava dentro de um bordel. E aí começa o suplício já em tenra idade, sendo abusada de todas as formas que a gente pode imaginar, uma mulher nessas circunstâncias, principalmente quando não tinha ninguém para protegê-la.
E por ser muito bela, ela se transforma numa meretriz de luxo. Muito bonita. E ali mesmo em Jerusalém, ela constrói um palácio. Ela tem escravos. Então ela monta a própria casa dela. Ela ganhou muito dinheiro nessa profissão. E aí, ela monta também uma casa, muda-se para Magdala, porque Magdala era uma região próspera, onde tinha muito comerciante. E ali naquela região, ela também abre uma mansão e passa a residir neste local com suas servas e mantém uma casa de prostituição. Só que ela passa a ter problemas sérios, como é natural de todas as pessoas, que desvirtua essa energia sexual. O que nós chamaríamos hoje de bipolar. Então, ela tinha momentos de crises que ficava na cama e não saía da cama, principalmente depois da ressaca, tanto física quanto moral. E quando estava naqueles banquetes, a alegria lhe brotava. Então ele tinha essa dupla personalidade. Mas, uma certa feita, um leproso, ela estava na liteira dela, e o leproso parou à frente e pediu: senhora, por gentileza, me dê minha moeda de ouro para que eu possa ir até Jesus. Ele irá me curar. E ela, debochando daquele senhor, pegou a moeda de ouro, jogou: sim, vá até este homem. Se ele te curar, você volta para me dizer, porque eu também quero me curar das minhas chagas morais. E este homem pegou essa moeda, foi e se curou quando encontrou com Jesus. E este compromisso dele, ele foi até a casa de Maria de Magdala, a mansão. E quem disse que ele conseguia entrar naquela casa? Com muita insistência: eu preciso falar com a Maria de Magdala. Mas, senhor, ela está num péssimo dia, está acamada, não vai atendê-lo. Depois, olha, eu tenho uma mensagem urgente para ela: se você não me permitir entrar, ela vai te despedir depois. Com muito custo, esse senhor deixou ela entrar. Sei que depois de muito tempo, ela, ainda em cama, ressaqueada, levanta. E o senhor, uma persistência daqueles pessoas enjoada, chata: eu precisava te contar. Vamos, ele está em Cafarnaum, eu te levo até lá. Com muito custo, Maria de Magdala, mesmo naquele estado de torpor, sai com este rapaz, noite adentro, pega uma barca e vai até Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele chega na porta da casa de Simão Pedro e fala: é lá naquela casa, ele está lá, pode ir. Eu não vou, eu vou te esperar aqui. Pois bem, quando ela viu o Cristo, eu gostaria de ter a linguagem poética para esses momentos. É difícil de descrever esses momentos quando há a presença de Jesus. Eu sempre cito quem leu há 2000 anos, quando Jesus apareceu na frente de... quando Emmanuel apareceu na frente de Jesus, o que aconteceu, né? Ele se ajoelhou e nem sabia de onde, ele simplesmente caiu no chão. É um momento de êxtase, é como se a gente encontrasse algo que não tem nesse planeta. A aura de Jesus é muito grande. Então a gente pode sentir isso. Então quando ela viu o Cristo, ela realmente já, ali só de ver o Cristo, ela já se mortificou por inteiro. E ela chegou até Jesus, quando ela ia falar alguma coisa, é Jesus: Maria. Venha, Maria. Mas, mestre, não diga nada, Maria. Eu sei tudo de você. Oh, mestre, me perdoe. Aí ela, naquela condição, e Jesus simplesmente falou para ela: não, Maria, se queres me seguir, abra mão de tudo e me sigas. Vai ser um caminho de dor, mas você vencerá. E aí Maria saiu dali, pegou o barco de volta, chegou à noite na sua mansão, mandou abrir a janela, arrancou aquelas cortinas tudo. E aí as colegas de profissão: tá doida. Ela já tinha aquela crise mesmo de maluquice. Falou: tá doida. Ela era tida como 7 demônios. E aí, tá louca. No outro dia dormiu, no outro dia cedo acordou, doou toda a sua, mandou chamar os pobres, os leprosos, doou toda a sua riqueza. E doou a casa, libertou os escravos que ela tinha, e dividiu o dinheiro com as colegas de trabalho, e falou: olha, vocês procuram outro local, doou essa casa para os pobres, ficou apenas com um vestido, que foi o vestido que ela, a primeira vez que ela usou,
que era um presente da mãe, para entrar na vida da prostituição. E guardou um vidro de perfume. E dali saiu, foi atrás de Jesus. E realmente ela passou a seguir Jesus. Obviamente, não seria de forma diferente, com todas as restrições dos homens apóstolos. Quem é que todo mundo conhecia? Essa prostituta andando no nosso meio. Então foi muito difícil para ela, até nesse sentido. Mas tem um fato curioso que é narrado na Bíblia, que tem uma festa, e nessa festa um fariseu convidou Jesus para a festa. E ela entrou de penetra nessa festa, sem mais nem menos, chegou, correu até Jesus e lavou os pés de Jesus com o perfume que ela pegou. Jesus dá uma lição de moral nesse momento que leia para saberem. Eu só vou dizer por cima. Porque é o seguinte, Jesus quando chegou, este senhor nem recebê-lo com abraço, não recebeu, o fariseu. E o fariseu, quando viu a prostituta entrar na casa dele, e ela já ia aprontar um escândalo, porque ele frequentava o prostíbulo também, aí ele ficou temeroso. Mas o Cristo saiu em defesa de Maria de Magdala, dizendo que essa mulher, com as suas lágrimas no seu cabelo, enxugou os meus pés. Eu vim à tua casa, você me um local para eu lavar as minhas mãos, você me deste. Não me osculou a face, que tem o hábito do beijo na face. E aí, nesse momento, Jesus sai do ambiente, e Magdala sai, obviamente que ela errou pela conduta de ter ido à festa sem o convite, mas Jesus, mais uma vez, nos demonstra o carinho que ele tinha com todas as pessoas que tinham seus vícios, seus problemas. Maria de Magdala passa a seguir o Cristo à distância. Quando o Cristo foi crucificado, do lado dele tinha só um homem, que nós sabemos quem, João Batista, e 3 Marias. A Maria, irmã de Lázaro, a Maria, mãe de Jesus, e a Madalena. E agora a curiosidade, quando Jesus houve a ressurreição, adivinha para quem que Jesus apareceu primeiro? Todo mundo sabe, não sabe? Maria. Ainda tem maldade dizendo que Jesus e Madalena casaram. Até uns apócrifos aí, eu fico imaginando como pode ter mediocridade no mundo quando nós temos aqui um Chico Xavier, que não tem 1/3 da luz do Cristo, nunca se precisou envolver com atividade sexual. Por que um homem de luz como Cristo teria necessidade disso? Os senhores sabem que quem tem essa energia muito evoluída manipula muito bem essas energias do sexo. Então, quando se fala uma coisa dessa, eles até chocam o ouvido da gente que conhece a natureza do Cristo. A natureza. Não estou falando de história nem de fanatismo religioso. Não. Simplesmente pela natureza. Então, a primeira pessoa que ele aparece é Maria de Magdala. E ele pega e fala, Maria de Magdala, vá e avise a todos os apóstolos que eu estou vivo. E ela corre. Vai aonde eles estão reunidos. Chega de supetão. Eu tenho uma novidade, gente. Jesus está vivo, ele conversou comigo. Aí, todo mundo, não diga. Para você, uma prostituta? Por que ele não apareceu para nós, que é seus discípulos? Acha que foi por acaso que Jesus apareceu para Magdala? Não. E aí ela ficou muito triste, decepcionada. Ainda foi escorraçada do ambiente. Só que antes, quando ela virou as costas para ir embora, adivinha quem aparece? O Cristo. Sim, eu apareci para ela. Pois bem, essa é uma outra lição que Jesus, mais uma vez, vem nos dar. Porque quando a gente sofre, a gente está vivendo lá nas trevas, a gente acha que a gente não é ninguém. Então, somos filhos de Deus, como todos aqueles que se dizem santos, ou como aqueles que são santos. E essa história de Magdala não termina por aí. Eu vou terminar por causa do horário. Mas a história de Magdala vai mostrar como ela morreu, que é uma maravilha, uma beleza. Ela foi tentar seguir com os discípulos, Pedro virou para ela e falou que não era bom o grupo nascente naquela circunstância andar com uma prostituta. E então ela ficou passando fome e frio, até que eu vi os sinos batendo. Que antigamente, quando os leprosos entravam na cidade, tinha que bater o sino para avisar que eles estavam passando, para que as pessoas se afastassem. Era lei. E aí chegou os leprosos, e
Maria Madalena viu aquilo, foi lá saber o que eles queriam, nós vê Jesus. Aí ela falou, não, mas Jesus já foi assassinado, ele não está mais entre nós. E aquele povo ficou uma tristeza tão grande, e ela naquele momento, mesmo com toda a fome e frio que estava sentindo, ficou condoída com aquele pessoal e falou, aí contou a história, não, mas ele está vivo, a mensagem dele está viva, e pregou todos os ensinamentos do Cristo para aqueles leprosos. E os leprosos falaram, não, então agora com essa notícia nós vamos para a vila dos leprosos, tinha uma vila só dos leprosos. E estava indo embora, e ela ficou para trás, ela pensou, eu vou com vocês. Isso ela tinha 20 e poucos anos. Estava jovem, bonita ainda, ela poderia voltar para a prostituição e ganhar muito dinheiro. Ela resolveu ficar na vila dos leprosos. E todos os pôres do sol, estava lá Maria de Magdala, Madalena, pregando para os leprosos o evangelho de Jesus. Até que quando ela chegou aos 60 anos, ela notou uma mancha no rosto, ela tinha contraído a lepra. Mas mesmo assim, antes de morrer, ela tinha um sonho. Qual era o sonho de Maria de Magdala? Veja Maria pela última vez, a mãe de Jesus. E ela sabia que ela estava numa cidade próxima dali. E ela resolveu então, por causa da doença, ela não dava para viajar de dia, o sol quente, ela passou a viajar todas as noites e descansava de dia. Quando ela chegou em Éfeso, na porta da cidade, ela desfaleceu e começou a falar algumas palavras. 2 cristãos apareceram. E ela, por favor, me leve até Maria, eu preciso ver Maria. Ela entrou em estado de coma, mas os cristãos levaram até Maria. E aí, ela morreu nas mãos de Maria. E Maria chorando sobre aquela grandiosa mulher que tinha dado um exemplo digno do Evangelho de Jesus. E Jesus apareceu para ela. Na hora que ela desencarnou, o próprio Cristo foi recebê-la. E aí, lá na praia, o Espírito na praia com Cristo falou, eu quero te levar a algum lugar. Chegou lá, mostrou aquela figura, ela no colo de Maria. O sonho dela era ver Maria pela última vez. Esse exemplo de Maria vem mostrar para a gente que, por mais que a gente sofra, por mais que caminhamos pelos vales da sombra, porque o sofrimento geralmente é decorrente de uma ação que nós infringimos a lei da natureza, que é a aplicação da lei de causa e efeito. Mas que nós possamos ser como Maria de Magdala, que nós possamos realmente acreditar que é possível mudança. Nós não podemos imaginar o pior ser humano do mundo. Se nós tivermos esse pensamento negativo, nós não vamos conseguir atingir o grau de espiritualidade que é nos destinado. É obviamente que todos estamos destinados à angelitude, embora seja com milhões de anos, ou quem sabe, com 1000 anos. Só depende de nós. Nós somos escravos do passado. O passado não tem como, nós já fizemos. Somos escravos desse passado. Mas agora, do presente, nós somos senhores. Nós somos senhores do presente, do futuro. Nós podemos programar o nosso futuro agora. O futuro é o presente. A gente perguntou o que é o futuro? Agora. Nesse exato momento está acontecendo o futuro. Vocês estão numa casa de oração, conhecendo a doutrina espírita que poderá ser aplicada na vida de vocês no dia a dia. É isso que precisamos. Desses conhecimentos que estão aqui, colocá-los em prática. A doutrina espírita tem métodos. Estude. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pela força que ele imprime em domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Não é o anjo. Não, é aquele que estuda, trabalha e procura corrigir-se constantemente. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos dê sempre em mente esse conforto de saber que nós estamos numa vida que é apenas uma escola e nós estamos num determinado grau. Precisamos passar para esse outro grau. E a paciência vai estar sempre conosco, exercitando a gratidão todos os dias, porque todo mundo tem motivo para ser grato. Que Jesus nos abençoe. Por gentileza, os nossos irmãos, os médiuns, para a cabine de passe, para a gente fazer a harmonização. Quem é a primeira vez que está aqui? Ok.